De hoje e nas próximas duas aulas, vou falar aquilo que acho que é o principal em termos mais práticos do que a gente vai estudar da teoria do Kelsen, né? Quais são as suas implicações mais práticas para a gente entender e interpretar o direito. E como eu disse na aula anterior, o Kelsen fala, o direito positivo é um sistema dinâmico, porque você produz uma norma com base em outra norma, e essa norma inferior, ela não é mera dedução do conteúdo da norma superior. Uma norma é inferior em relação a outra norma porque a norma superior é aquela que define principalmente quem é a autoridade e qual é o procedimento que deve ser adotado para produzir outra norma. Se a pessoa que tomar a decisão for a autoridade competente, segundo a norma superior, e seguir o procedimento previsto na norma superior, ela vai criar uma norma inferior válida. Então, o direito vai mudando seu conteúdo sempre que você... Toda aplicação do direito, ao mesmo tempo, é uma criação do direito. Você cria o direito com base nas normas que já existem, que você vai interpretar para criar uma norma, em geral, uma norma mais individual e mais concreta, né? Vamos supor, as normas constitucionais são aquelas mais gerais, abstratas. Com base nessas normas, o legislador vai criar normas um pouco mais específicas, a administração pública vai criar normas ainda mais específicas, os particulares, normas mais específicas ainda, e o juiz, numa sentença, vai definir bem se uma pessoa é condenada ou absolvida por uma determinada conduta que aconteceu num dia, num espaço determinado. Então, vai criar uma norma individual e concreta para condenar ou absolver essa pessoa. Bom, mas enfim, isso para dizer aquela ideia de que o direito positivo é um sistema dinâmico. Mas dizia o Kelsen, dentro desse sistema dinâmico a gente pode estudar duas coisas. A gente pode estudar os elementos desse sistema e a gente pode estudar a maneira como esses elementos estão combinados. Os elementos desse sistema são as normas jurídicas. Os elementos da ordem jurídica são as normas jurídicas. E a isso, ao estudo das normas jurídicas, o Kelsen chamou de estática jurídica. E o estudo da ordem jurídica, do conjunto das normas, as suas relações entre si, ele chamou da dinâmica jurídica. Então, na aula de hoje eu quero falar da estática jurídica e nas próximas duas aulas falar da dinâmica jurídica, né? E depois vocês vão ler em paralelo também nos seminários os textos sobre a parte da estática e a parte da dinâmica do Kelsen. E a parte da estática jurídica, que basicamente então é a teoria da norma jurídica, o Norberto Bobbio tem um livro que chama Teoria da Norma Jurídica, ou é uma parte do livro dele que chama Teoria Geral do Direito, está lá esse Teoria da Norma Jurídica, que também é vendido como um livro separado, enfim. O ponto interessante é o Kelsen tenta reduzir vários conceitos comuns no pensamento jurídico, como a ideia de relação jurídica, sujeito de direito, dever, sanção, poder, competência. Todos esses conceitos que a gente usa no direito, em todos os seus ramos, o Kelsen vai reduzir à norma jurídica, quer dizer, vai dizer que são componentes da norma jurídica, reflexos da norma jurídica. Então, com isso, ele consegue resumir uma boa parte dos conceitos usados no raciocínio jurídico, né? A começar, então, pelo conceito de direito subjetivo. E aí, então, a gente vai ver que a norma jurídica é importante para explicar o conceito de direito subjetivo, alguém ter direito a alguma coisa, a outra parte do direito que é alguém ter o dever correspondente, a responsabilidade, a sanção pelo descumprimento do dever, o que é competência, o que é capacidade jurídica, o que é poder jurídico, tudo o que Kelsen vai conceituar a partir da ideia de norma jurídica. E ele começa a sua polêmica com várias teorias comuns na Alemanha no século XIX que tentavam definir qual era o conteúdo do direito subjetivo, o que significa dizer que alguém tem direito a algo. Você tem direito a um imóvel, você tem direito a um crédito que alguém te deve. O que significa isso?
basicamente, bom, o Savigny, né, o grande autor lá da escola histórica alemã, que estudava os clássicos do direito romano, sistematizava o direito romano, ele já dizia, o direito subjetivo nada mais é do que um reflexo do direito objetivo. O direito subjetivo é uma criação da ordem jurídica. E partindo dessa visão básica, o Kelsen vai criticar todas as outras tentativas de dar um conteúdo concreto, material, assim, no mundo, fora da norma jurídica, para a ideia de direito subjetivo. Basicamente, essas três teorias que diziam que o direito subjetivo era a vontade juridicamente amparada pelo direito objetivo, quer dizer, quando um particular exerce o seu ato de vontade ao fazer um testamento, ao firmar um contrato, o direito objetivo, quer dizer, as leis, os códigos, a Constituição, reconheceriam a esse particular a capacidade, então, de criar direito, de criar normas que vinculam, pelo menos a ele, e vinculam as partes de um contrato. Da mesma forma, o Estado, a gente poderia dizer, exerce sua vontade por meio de órgãos, né, que são as autoridades que podem tomar as decisões em nome do Estado. Então, a vontade estatal é manifestada por meio de um administrador público, de alguém que vai promover uma licitação, uma concessão pública, alguém que vai organizar a prestação de serviço público. Então, a gente poderia, a princípio, pensar que direito subjetivo tem a ver com vontade. É a vontade do Estado, é a vontade do particular. Só que essa teoria, defendida por esse autor alemão, Windscheid, é importante para o direito civil, é uma teoria que enfrenta um problema importante, que é, e os incapazes? Se a gente for pro Código Civil, vamos ver se tem internet aqui, nunca se sabe, né? Hoje está uma maravilha. Aqui, o próprio Código Civil fala o seguinte, artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil os menores de 16 anos. E depois, são relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais e viciados em tóxico, e aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e finalmente os pródigos, né? Aqueles que gastam todos os seus bens assim, sem nenhuma regra, sem nenhuma disciplina. Bom, mas todas essas pessoas são sujeitos de direito, podem ter direitos subjetivos. Tanto que a gente vê aqui no Código Civil, o artigo 3º fala dos absolutamente incapazes, o 4º fala daqueles relativamente incapazes, mas o primeiro fala toda pessoa é capaz de direitos e deveres, e o segundo fala a personalidade civil da pessoa começa desde o nascimento com vida e é protegida desde do nascituro. Bom, então, como compatibilizar essa coisa que existem pessoas que são incapazes de exercer certos atos, fazer um contrato, um testamento, mas todo mundo é sujeito de direitos, ainda que seja incapaz. Isso mostra bem o furo, né, dessa teoria de identificar direito subjetivo com vontade. Porque a ideia do incapaz é justamente... O incapaz é aquele que não pode exprimir a sua vontade, que o direito presume que não tem capacidade plena de autodeterminação, de maneira consciente, deliberada, tomar uma decisão racional, né? Que seriam justamente os menores de idade, aquelas pessoas viciadas, enfim. Seriam justamente as pessoas que têm um problema na criação, vamos dizer, na manifestação da sua vontade, que o direito não pode confiar na manifestação de vontade dessas pessoas. Mas essas pessoas não deixam de ter direitos subjetivos. Por exemplo, todos aqueles direitos fundamentais que a gente lê na Constituição, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à saúde, à moradia.
Tudo isso e mais aquilo que também está no Código Civil, porque o Código Civil fala lá dos direitos da personalidade, aqui, a partir do artigo 11. Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. O direito ao nome, o direito à imagem, a vida privada, são todos direitos que todo mundo tem, então, desde que nasce, independentemente de ter essa capacidade de livre manifestação da sua vontade, né? Então, essa ideia de identificar direito subjetivo com vontade é uma furada, porque não explica uma parte importante dos sujeitos de direito, que são aqueles que são incapazes, mas nem por isso deixam de ter direitos subjetivos, né? Então, é uma teoria problemática. A outra teoria problemática é essa que diz que direito subjetivo é aquele que pode ser defendido em um processo judicial. Mas teve uma grande polêmica no século XIX, mais uma vez, entre esse Windscheid e Mutter, que vão defender que uma coisa é o direito material, outra coisa é o direito processual. Quer dizer, uma coisa é o direito à vida, ou o direito à saúde, ou o direito a um crédito que você tem em virtude de um contrato. Você vendeu alguma coisa e não recebeu o pagamento. Você tem um direito a receber esse pagamento. Isso é o direito material. Outra coisa é o direito processual, a entrar com uma ação e defender judicialmente a cobrança desse crédito, desse pagamento. Como vocês vão estudar em processo civil, tem dois institutos, tem um conceito de prescrição, outro é decadência. Tem situações em que você, com o passar do tempo, se você não cobrar uma dívida, você perde, se considera que você perde você não tem mais direito a receber aquela dívida. E tem outras situações em que se diz que você continua tendo direito a receber aquela dívida, mas você não pode mais entrar com uma ação para cobrar aquela dívida. Quer dizer, às vezes você perde só o direito processual de defender aquele seu direito por via judicial, e às vezes você perde o próprio direito material e não pode mais receber aquele pagamento, né? Bom, não vou entrar aqui nos detalhes de quando é uma situação ou quando é outra, mas o ponto importante é o direito funciona. Hoje em dia todo mundo reconhece que existe uma independência entre você ter um direito subjetivo e você ter as condições processuais de defender esse direito, de buscar esse direito judicialmente, né? E um dos pontos importantes é esse, a questão dos prazos. Se você durante muito tempo deixa de cobrar um direito, alguns direitos são prescritíveis, você perde esses direitos, ou o direito processual ou o direito material, mas são coisas relativamente independentes. Quer dizer, você nunca vai poder cobrar judicialmente se você não tem o direito material, mas às vezes você tem o direito material, mas perdeu as condições processuais de cobrar esse direito perante o judiciário, né? Então não dá para confundir uma coisa com a outra. Tanto que por isso que a gente tem uma disciplina que é direito civil, tem direito penal, e aí tem o direito processual penal, direito processual civil. Porque são coisas relativamente independentes. Você tem o direito e você tem as condições processuais para defender esse direito, né? No judiciário. Claro que uma coisa pressupõe a outra, né? Mas você pode ter o direito material e não ter o direito processual. E a outra teoria problemática é essa que diz, que é a que mais se aproxima, talvez, daquilo que fosse defensável, mas que também tem um furo, que é a ideia de que o direito subjetivo é um interesse juridicamente protegido. Vamos supor, quando a gente fala o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à moradia, o direito à saúde, a liberdade, a gente pode dizer que são interesses que o Estado, são valores que o Estado está garantindo, dado a sua importância. E mesmo na esfera privada, quando você diz que você pode cobrar uma dívida referente a um contrato, a um serviço que você prestou, ou a um imóvel que você vendeu,
você pode dizer que o Estado está garantindo um interesse, né? Está reconhecendo um interesse particular e garantindo esse interesse por meio do aparato jurídico, né? Mas essa teoria explica bem as relações privadas, né? Quando você tem, é mais cabível falar em interesse, né? Tem a ver com o interesse econômico das partes, o interesse em receber o pagamento por um serviço, o interesse em contratar esse serviço e a proteção, enfim, de quem tem o dever de prestar o serviço, quem tem o direito a receber o pagamento, né? Agora, essa teoria não explica bem, por exemplo, o direito penal. Porque no direito penal não existe, não se assume muito bem a ideia de que o Estado tem um interesse em punir, né? Não se diz que o Estado tem um direito subjetivo de punir. Diz que o Estado tem um poder de punir. Então, não dá para dizer. A ideia de interesse não parece muito voltada à esfera econômica, à esfera das relações civis, privadas, mas não se aplica muito bem ao direito penal. Quando você falar num interesse punitivo do Estado, você fala que o Estado tem um poder de punir, mas não que ele tenha um interesse, que exista um valor em si na punição, né? Bom, e em virtude então dessas todas as tentativas de tentar buscar um conceito assim meio que exterior ao direito para conceituar o direito subjetivo, dizer o direito subjetivo é a vontade, é o interesse protegido pela norma, o Kelsen vai simplesmente tentar definir que o direito subjetivo é um componente possível da norma jurídica, né? E tudo isso é uma introdução para dizer por que o Kelsen vai tentar definir o direito subjetivo a partir da norma, sem buscar uma referência externa, assim, a ação processual, a vontade, o interesse. Um autor interessante. Bom, um ponto importante é o seguinte: isso que eu acabei de falar. Da questão do interesse punitivo do Estado, ou poder punitivo do Estado, né? Exemplifica bem um ponto importante, que a gente tem implicações para aplicar uma norma jurídica se a gente classificar essa norma, essa relação jurídica, como sendo de direito privado ou de direito público, né? De direito privado, que é o direito civil, o direito comercial, é regido por certos princípios, principalmente pela ideia da autonomia privada, que implica uma certa interpretação do princípio da legalidade, que é a seguinte: tudo aquilo que não está proibido está permitido. Então, no direito privado, por exemplo, você pode criar qualquer forma contratual, desde que não seja proibida pela lei. Você tem vários tipos contratuais descritos no Código Civil, em várias outras leis, mas você pode criar uma forma de contrato que não esteja prevista em nenhum tipo legal, um contrato atípico. Isso é um exemplo dessa ideia da autonomia privada, de que você pode fazer tudo aquilo que não esteja proibido pelo direito. Ou seja, a liberdade implícita, né? A permissão implícita é válida no direito privado. Agora, se a gente classificar uma determinada situação como sendo de direito público, o princípio que rege essa relação já não é mais a autonomia privada, é a soberania. É a ideia de que o Estado é aquele poder juridicamente superior a qualquer outro dentro daquela comunidade, dentro daquele território. E se é uma relação de direito público, o princípio da legalidade tem uma outra interpretação, que é uma interpretação mais estrita, mais fechada, que só é permitido aquilo que for explicitamente permitido. Um funcionário público, vamos dizer, não pode sair tomando decisões simplesmente dizendo que elas não estão explicitamente proibidas a ele. Não, ele só pode tomar aquelas decisões que estejam explicitamente permitidas para o seu cargo, para a sua função, né? Então, mesmo que exista uma margem que a gente chama de discricionariedade na administração pública, na decisão
de uma autarquia, como é a USP, de uma fundação, de uma empresa estatal, de um ministério, de uma secretaria, mesmo que haja algum espaço para escolher entre opções, se eu vou conceder um serviço público, se eu vou prestar diretamente serviço público, se a faculdade vai ter aula de manhã e à noite, ou vai ter aula à tarde também, mesmo que haja um espaço para essas decisões, o funcionário público é um órgão do Estado, um órgão da soberania, que só pode tomar decisões na medida que isso for explicitamente permitido a ele. Ele só pode agir dentro do espaço explicitamente permitido. Então, o princípio da legalidade, no sentido mais estrito, só vale a permissão expressa, não vale a ideia que vale no direito privado, que é o que não está proibido, está permitido implicitamente, né? Então, isso tem uma consequência na hora de aplicar o direito. E a gente tem várias formas, nenhuma delas matematicamente certa, de tentar distinguir quando uma situação é de direito público e quando é de direito privado. Por exemplo, um critério é a ideia do sujeito, né? Se uma relação só envolve os cidadãos privados entre si, a gente presume, a princípio, que é uma relação de direito privado. Se envolve o Estado, talvez seja uma relação de direito público. Mas tem sempre aquelas situações em que o próprio Estado também faz contratos privados. Por exemplo, nas empresas estatais, que fazem parte da administração indireta do Estado, lá, que são pessoas jurídicas autônomas, né, em relação à União, ao Estado, ao município, elas mantêm relações privadas. Uma empresa estatal pode alugar um imóvel e isso vai ser interpretado como um contrato privado. Então, nem sempre esse critério do sujeito de direito do Estado estar participando em um dos polos da relação jurídica é um critério definitivo para dizer que é uma relação de direito público, né? A mesma coisa a ideia do interesse, né? A gente tenderia a presumir que se o interesse é individual, se alguém só está comprando e vendendo um imóvel, é só uma questão que envolve interesse privado. Então, é uma relação privada. Se envolve algum interesse coletivo, seria uma relação de direito público. Mas também não é um critério que resolve tudo, porque a gente tem, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, e a relação de consumo é uma relação privada, né? A princípio, você compra uma coisa no mercado, você tem o fornecedor e o consumidor. Mas o próprio Código de Defesa do Consumidor fala que existem direitos transindividuais, ou coletivos no sentido muito amplo. E ele fala de 3 exemplos de direitos transindividuais: direitos difusos, direitos coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos. Vou dar alguns exemplos aqui. Direitos difusos. O conceito do Código de Defesa do Consumidor são direitos indivisíveis atribuídos a pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato. Por exemplo, um dano ambiental. Você não tem nenhuma relação jurídica, um contrato, um vínculo jurídico com outras pessoas que sofreram um dano ambiental, por exemplo, que estavam numa região que foi contaminada. Você não necessariamente tem uma relação jurídica com as outras pessoas, com seus vizinhos. Mas todo mundo, por uma circunstância de fato, sofreu um dano. E daí emerge um direito subjetivo a uma reparação desse dano, né? E é um direito que envolve pessoas indeterminadas. Muitas vezes a poluição ambiental, você não consegue delimitar claramente um número de pessoas que sofreram aquele dano e que tem, portanto, esse direito difuso. Então, os direitos ambientais são um grande exemplo de direitos difusos. Os direitos digitais também, né? Muitas vezes na internet, nas tecnologias de comunicação, você pode ter um dano que é sofrido por uma comunidade indeterminada de pessoas, por um número que você não consegue fechar, e isso envolve direitos difusos. Mas, como eu estou falando, pode envolver a relação entre
um conjunto de cidadãos, que é um conjunto difícil de você calcular, que sofreram aquele dano, e de outro lado uma empresa privada, uma plataforma digital, uma fábrica que emite poluição. Então isso é um direito mais do que meramente individual, é um direito difuso, mas não deixa de ser uma relação privada. Isso para ilustrar como aquele critério de dizer se o interesse individual é relação privada, se o interesse coletivo é direito público, não é um critério tão claro assim. Outro exemplo também. Esses direitos coletivos em sentido estrito são direitos indivisíveis que são atribuídos a um grupo que tem uma relação jurídica de base. Por exemplo, os direitos de dos trabalhadores de um determinado sindicato, de uma determinada categoria. O sindicato tem o poder de negociar direitos, cláusulas de proteção dos trabalhadores junto às empresas, né? Os sindicatos trabalhistas, os sindicatos patronais, ou o sindicato, a empresa. E esse grupo, portanto, é um grupo que tem uma relação jurídica entre si. São aqueles filiados a um determinado sindicato, de uma determinada profissão, uma determinada localidade. Mais uma vez, são direitos coletivos, mas a relação é privada. A gente pode pensar que é uma relação privada, é a relação entre os trabalhadores de um determinado setor econômico e as fábricas desse setor econômico, né? E o terceiro exemplo desses direitos transindividuais é direitos individuais homogêneos, que têm uma origem comum. Por exemplo, a relação de consumo é o melhor exemplo. Todo mundo que comprou um determinado produto que veio com um defeito de fabricação. Todas as pessoas que compraram esse produto, elas não têm nenhuma relação entre si. Elas têm uma relação apenas com o fornecedor do produto, né? Por exemplo, quem comprou um carro com defeito, melhor, voltou. Quem comprou um carro com defeito, às vezes as fábricas convocam o recall, né? Para trocar o cinto, para trocar o motor, para trocar o freio. E as pessoas, e um conjunto de consumidores que compraram o mesmo tipo de bens, fizeram o mesmo tipo de contrato, que geralmente a gente chama contrato de adesão. É o contrato padrão lá, que todo mundo assinou para comprar aquele produto. Como eu estava dizendo, essas pessoas não têm nenhuma relação entre si, mas elas têm relações jurídicas idênticas com o fornecedor do produto. Então, por um motivo de economia processual, essas pessoas podem se juntar e entrar com uma só ação para se defender em conjunto contra o fornecedor daquele produto. O ponto importante mais uma vez, são direitos que não... Aqui é uma categoria um pouco intermediária, né? São direitos individuais, mas como são homogêneos, como a relação jurídica entre cada comprador e o mesmo fornecedor é idêntica, você pode juntar tudo isso e defender esses direitos numa só ação. Tudo isso para dizer, esses exemplos que eu dei, direitos ambientais e digitais, direitos trabalhistas negociados por um sindicato e direitos do consumidor, envolvem relações privadas e não são direitos meramente individuais. Então, aquele critério de tentar distinguir direito público de direito privado meramente pelo interesse também não é um critério definitivo. E aí a gente tem mais 3 critérios, né, para tentar distinguir se é direito público ou direito privado aquela relação jurídica. A gente tende a pensar se é uma relação horizontal, se as partes estão mais ou menos na mesma posição de poder, é uma relação privada, vale a autonomia de vontade, vale aquela ideia de que o que não está proibido está permitido implicitamente. E se existe uma hierarquia entre as partes, uma desigualdade, a gente pensa na ideia, o Estado é o soberano, todo mundo está subordinado ao Estado, existe esse poder de império do Estado, é uma relação vertical, é uma relação de direito público. Também é algo um pouco obscuro, porque, por exemplo, entre consumidores e fornecedores,
existe também uma certa desigualdade de poder, de informação, de capacidade de negociação, né? O fornecedor do produto conhece muito mais o produto, dos potenciais defeitos, de como aquilo foi fabricado, do que o comprador, consumidor. Mesma coisa na relação de trabalho. Em tese, o empregador tem maior poder econômico, maior informação, maior capacidade de barganha do que os trabalhadores. E não necessariamente... Bom, e aí quando o direito consumidor é visto como um ramo do direito privado, embora exista essa desigualdade, e o direito do trabalho tem sempre uma polêmica. Tem aqueles que consideram que é parte do direito público, tem aqueles que consideram que é parte do direito privado, tem aqueles que chamam de direito social, que seria nem público nem privado, né? Mais uma vez, portanto, um critério que dá uma aproximação para a gente tentar pensar se é direito público ou direito privado, mas não é definitivo. Um outro critério é dizer, bom, geralmente normas de conduta, proibir, permitir, obrigar alguém, tem muito a ver com o direito privado, e normas de organização, que tem a ver com o poder de criar o direito, tem a ver com o direito público, porque é o poder legislativo, o poder judicial, mas também não é uma distinção que resolva tudo, porque a gente tem normas de conduta que envolvem relações de direito público, o direito penal, matar alguém, é uma norma de conduta, você proíbe matar alguém, e é uma relação de direito público. E normas de organização, não é só o poder do Estado de criar leis, decretos, sentenças. Também é o poder das pessoas privadas criarem normas contratuais. E isso faz parte do direito privado. Então, também não é uma distinção perfeita. A conclusão da história é a seguinte. Para diferenciar direito público de direito privado, a gente tem que partir de uma combinação de todos esses critérios para tentar aproximar a relação de um lado ou de outro, dessa dicotomia, direito público e direito privado, e aí tirar aquela implicação. Como é que eu vou interpretar essa situação? Eu vou interpretar segundo o princípio da legalidade no sentido mais estrito, só vale aquilo que for explicitamente permitido, ou vale aquilo que vale na esfera privada, que é o que não está proibido está permitido. Uma maneira... De todos esses critérios, talvez aquele que mais, em combinação com os outros, que mais dê uma aproximação mais clara de relações de direito público contra relações de direito privado, seja esse critério das posições jurídicas fundamentais. E aí a gente volta àquela discussão sobre direito subjetivo que eu estava falando. Agora espero que faça sentido, dizendo o seguinte, além dessa ideia de alguém ter direito e outra pessoa ter o dever correspondente, existem outras situações jurídicas em que existe uma correspondência entre a posição de uma parte e a posição de outra parte. O Hoffeld é um autor aí do começo do século XX, considerado um precursor lá do realismo jurídico americano, como eu mencionei em uma aula anterior. E ele estava preocupado com esclarecer os conceitos jurídicos fundamentais, né? Então, bem naquela linha do positivismo analítico, vamos tornar o pensamento, o raciocínio jurídico o mais claro possível. E aí o Hoffeld pensou essa ideia de posições jurídicas fundamentais e posições correlatas, né? Então ele diz, quando alguém tem um direito subjetivo, alguém tem um dever correspondente. Por exemplo, se eu tenho o direito, eu comprei um imóvel, eu tenho o direito a receber as chaves desse imóvel, a ocupar esse imóvel. Por outro lado, o vendedor tem o dever de me entregar esse imóvel. Mas eu que tenho o direito de receber o imóvel, tenho o dever de pagar o preço equivalente a esse imóvel. E, por sua vez, o vendedor, que tem o dever de entregar o imóvel, tem o direito a receber o dinheiro por aquela venda, né? Então, você tem aqui duas posições combinadas de direito e dever. Quem tem o direito de receber o imóvel tem o dever de pagar, quem tem
o dever de entregar o imóvel, tem o direito de receber o dinheiro. Isso mostra que a relação, esse conceito de direito e dever são correlatos, e mostra, em segundo lugar, que isso explica muito bem uma relação contratual, por exemplo, que é uma relação típica do direito privado, né? As partes estão em posições mais ou menos equivalentes para negociar, e elas criam direitos e deveres correspondentes, contrapostos. Além do contrato, bom, o direito privado, que é o direito civil, o direito comercial, tem dois grandes institutos, duas grandes instituições aí. Uma é o contrato, a outra qual que é? Um grande conceito de direito privado. Como é que funciona a economia assim? De um lado o contrato, do outro lado qual que é a grande base da economia capitalista, vamos dizer? Qual que é a principal instituição jurídica da economia? Vai, chutem aí. Acabei de falar, na verdade. Segundo Karl Marx, qual é a principal instituição do capitalismo? Eu vou esperar alguma manifestação do povo, não é possível. A propriedade. Até me contive aqui porque eu ia falar mais alguma coisa. A propriedade. E a propriedade, diz o Hoffeld, não é bem, não se explica bem por esses termos direito e dever. Talvez ela se explique mais por um outro par de termos, liberdade e não direito. Quer dizer, quem tem a propriedade tem a liberdade ou privilégio, depende da tradução, de usar aquela propriedade, de usar aquele bem, usar, fruir, dispor, transferir aquele bem. Às vezes se falava usar, dispor e abusar. Você pode fazer o que você quiser enquanto proprietário daquele bem. E todo mundo que é não proprietário tem um não direito, né? Tem um não direito de usar aquele bem, um não direito de fruir daquele bem, de alugar aquele bem, de receber aluguel por aquele bem, de vender aquele bem. Então, é uma boa descrição de um dos pilares do direito privado, a ideia do contrato, essa ideia de direitos e deveres, e, de outro lado, a relação jurídica da propriedade, essa relação entre alguém que tem a liberdade de usar aquele bem como quiser, vender, enfim, e todos os outros que não têm nenhum direito com relação àquele bem, né? Tá certo que a gente também poderia descrever a situação da seguinte forma, como sugere o Kelsen. O Kelsen vai dizer, a doutrina tradicional do direito costuma dizer que existem, posições, relações jurídicas entre pessoas e relações jurídicas entre pessoas e coisas. Então, a doutrina costuma dizer que os contratos são relações entre as pessoas, porque você tem, claro, um comprador e um vendedor, você tem obrigações entre dois seres humanos ou entre duas pessoas jurídicas. E a propriedade, diz a doutrina tradicional, é uma relação entre uma pessoa e uma coisa. Eu tenho este mouse, eu tenho esta tela do computador, eu tenho um imóvel. Mas o que ela vai dizer? Isso é um absurdo, não existe relação jurídica entre uma pessoa e uma coisa. A própria propriedade é uma relação entre pessoas, só que a relação é a seguinte: quem tem todos os direitos é o proprietário, e o não proprietário com relação àquele imóvel, por exemplo, pelo menos tem um grande dever, que é o dever de não interferir na propriedade. Não poder usar a propriedade, não poder dispor da propriedade, né? Não poder fruir da propriedade, alugar, colher os frutos daquela terra, enfim. Então, não deixa de ser uma relação entre pessoas. Só que é uma relação, diz o Kelsen, contra todos. É o proprietário de um lado contra todos, erga omnes. Enquanto o contrato
são relações jurídicas interpartes, quer dizer, uma relação jurídica que só vale entre quem comprou e quem vendeu, quem prestou um serviço e tem direito ao pagamento por aquele serviço, e quem tem o dever de pagar, porque recebeu o serviço. Enquanto o contrato é uma relação entre partes, a propriedade é uma relação jurídica erga omnes. É o proprietário contra todos os não proprietários daquele bem, né? Todo bem imóvel ou imóvel que existe tem um proprietário, e todo mundo que não é proprietário é não proprietário e tem o dever de não interferir com a propriedade, né? Ou seja, a gente poderia dizer, tem um não direito com relação àquele bem, né? Que dá no mesmo. Bom, tudo isso para ilustrar essas duas coisas. A ideia de direito subjetivo e que esses dois tipos de relação são típicos do direito privado. A relação de contrato e a relação de propriedade. Bom, como vocês vão ser esclarecidos, acho, na verdade, quando a gente compra um imóvel, né, tem duas coisas envolvidas. Tem um contrato e depois tem a propriedade em si mesma. Né? Você faz um contrato de compra e venda, que é um contrato como qualquer outro, uma relação entre partes. Para a propriedade se transformar num direito real, que você pode opor a todos com essa validade, com essa eficácia erga omnes, como eu estava falando, a propriedade imóvel tem que ser registrada em escritura pública em cartório. Né? Só aí você passa a ter o direito de propriedade daquele imóvel, e aí você, enfim, não pode sofrer as interferências dos não proprietários. Né? Então, é isso que explica porque existe o contrato de propriedade, mas para se transformar no direito real, ou direito de propriedade em si, pelo menos com relação aos bens imóveis, né, precisa da escritura pública. Enfim. Então, tentando ilustrar aqui direito subjetivo, dever. Uma outra situação que a gente poderia descrever, ou dessa forma, direito subjetivo versus o dever de todos os outros não interferirem com esse direito, ou, como propõe o Hoffeld, é uma liberdade do proprietário versus o não direito de todos os não proprietários. Mas tudo isso típico do direito privado. Do direito público, por sua vez, a gente tem duas situações jurídicas muito características do direito público. Tirando o direito constitucional, tirando o direito constitucional e o direito administrativo, que são claramente ramos do direito público, porque tem a ver com a organização do Estado, os poderes do Estado, né? Quais são os outros dois grandes ramos, as duas grandes matérias do direito público, assim, tirando o constitucional e administrativo? Penal e o que mais? Não, além do penal. Não, civil é entre particulares, né? Uma coisa que só o Estado pode fazer é punir, no sentido de direito penal, botar alguém na prisão, privar da liberdade. E outra coisa que só o Estado pode fazer. Tá. Não, porque você pode fazer uma eleição dentro de uma empresa privada, você elege, a Assembleia dos Acionistas elege os diretores. Tributário, isso. Poder de tributar, só o Estado pode cobrar tributos. Numa relação privada, você compra só se você quer alguma coisa, claro, se você quiser, você vai pagar, mas você não é obrigado a comprar nada, e portanto não é obrigado a pagar. Agora, o Estado, você é obrigado a pagar impostos, tributos, de maneira geral, querendo ou não, né? Então, duas coisas que só o Estado pode fazer: punir e tributar. E a gente tem
Então, a forma bem clara de descrever o que é uma relação tributária e o que é uma relação penal. De um lado, a gente tem o poder do Estado de tributar, de outro lado, a gente tem a sujeição. Sujeição significa você ter a outra parte, que não é o Estado, está sem nenhuma capacidade de decidir ou não se quer ser punida ou se quer ou não ser tributada. Então a gente fala do poder punitivo do Estado ou do poder de tributar do Estado. Se vocês abriram a Constituição, tem uma parte lá que chama limitações constitucionais ao poder de tributar. Quando a gente fala dessa ideia de poder, um dos sentidos possíveis é essa ideia de que poder é uma capacidade jurídica que tem uma das partes que implica que a outra não tem nenhuma vontade de aderir ou não àquela relação. Ela está obrigada. Você está obrigado, se você for condenado, a cumprir a pena. Você está obrigado a pagar um imposto se você praticou um determinado ato que, enfim, que é previsto numa norma como cabendo a incidência do imposto sobre aquele ato. Bom, então o poder e sujeição expressa bem a relação do penal e do tributário. E da mesma forma, esse outro par aqui, imunidade e impotência, que é o oposto. Quer dizer, a gente falou aqui, em alguma aula anterior, daquelas situações em que, legítima defesa, por exemplo, o Estado não pode punir alguém, mesmo por matar outra pessoa, se essa pessoa que matou estava em legítima defesa, ou em estado de necessidade, ou em estrito cumprimento do dever legal, caso do policial. É uma situação que a gente poderia dizer equivale a como se fosse uma imunidade. Nessas situações, o Estado não pode exercer o seu poder. Então, quem tem a imunidade é a pessoa que está nessa situação da legítima defesa de si ou de terceiros, do estado de necessidade, do cumprimento estrito do dever legal, e o Estado, portanto, está numa impotência. O seu poder de punir está desativado. Da mesma coisa, a gente pode falar com relação ao poder de tributar. A gente tem as imunidades tributárias. A Constituição fala que o Estado não pode cobrar impostos sobre livros, sobre templos religiosos, sobre outros entes estatais. Deixa eu ver se conseguimos abrir aqui. Aqui, ó. Artigo 150, inciso 6º. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. Quer dizer, a Prefeitura de São Paulo não pode cobrar IPTU de um imóvel da União. Não pode... até fizeram uma emenda constitucional, provavelmente estava escrito originalmente na Constituição, não pode cobrar impostos sobre templos de qualquer culto. Aí agora está mais amplo. Não pode cobrar impostos sobre entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Coisa que serve no Brasil, né? Fazendo um comentário maldoso, né? Porque hoje em dia muitos templos e entidades religiosas têm assim iates, mansões, tudo no nome da entidade religiosa, né? Porque a entidade religiosa não pode ser tributada. Mas é tudo para servir a Deus, é tudo espiritual. Não pode cobrar impostos sobre patrimônio, renda dos partidos políticos, porque são entidades santas também, suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e assistência social, tudo sem fins lucrativos, porque pertence ao reino do sagrado, então não pode cobrar imposto. E livros, jornais, periódicos, que, como a gente sabe, é muito barato um livro no Brasil, né? Isso porque não tem imposto em tese, então imagina se tivesse, né? E também não pode cobrar imposto sobre fonogramas e videogramas musicais, o acesso à cultura do povo, né? Enfim, tudo isso aqui são exemplos de
coisas que equivalem, não sei se os tributaristas chamam assim, mas equivalem como se fossem imunidades dessas pessoas ou dessas situações. São situações em que o imposto não pode se incidir. Então, o poder do Estado de tributar está imunizado. Portanto, o Estado está numa situação de impotência tributária, né? Acho que não uso esse termo no direito tributário, mas seria o termo técnico, né? Nossa, aqui eu não sei o que aconteceu com o PowerPoint, né? Não sei explicar o que aconteceu. Olha, o que deveria estar escrito é o seguinte. Não, no meu tá certo, eu não sei, na hora de virar... É porque a faculdade é muito pobre, ela não tem o Office. Então ela não tem PowerPoint, não tem Word, ela tem os equivalentes, né? Então aqui, ó, PPTX Viewer, não é PowerPoint, é uma coisa parecida, né? Então, o que deveria estar escrito é: para Kelsen, a norma é um esquema de interpretação, como a gente viu no seminário. E sendo a norma um esquema de interpretação, ela transforma o que era um mero ato de vontade num sentido objetivo, num sentido jurídico. E aí o Kelsen... Então, voltando àquela ideia de que... depois também voltou ordem, né? É o eco, né? É o eco. Não, mas vamos lá. A norma. Então, eu estava dizendo, a grande coisa é, tudo que eu falei, o Kelsen vai reduzir a norma jurídica. A norma jurídica é o elemento básico do direito. A norma é o esquema que permite interpretar um ato de vontade como tendo sentido objetivo jurídico. E o Kelsen vai dizer, na segunda edição da Teoria Pura, que não é a que a gente está lendo, ele vai dizer de maneira mais clara. Na primeira ele não vai negar, mas na segunda é que ele vai dizer de maneira mais clara. A norma é válida, mesmo se ela for uma decisão fora da moldura da outra norma que ela está aplicando. Toda norma dá algumas possibilidades de sentido, diz o Kelsen. E dá para a gente fazer uma moldura dessas possibilidades racionalmente. Mas a decisão vai ser válida, ou seja, vai ser uma norma jurídica, mesmo que ela seja uma interpretação indefensável, irracional da norma jurídica que ela está aplicando, desde que essa decisão tenha sido tomada pela autoridade competente e seja uma decisão definitiva, né? Ou você não pode mais recorrer dessa decisão, ou enquanto ela não for invalidada, ela é a decisão válida, né? É a norma jurídica aplicável, né? E aí a questão é a seguinte: o direito é um conjunto de normas jurídicas e toda norma, diz o Kelsen, está ligada a uma sanção, direta ou indiretamente. Aí um ponto importante dele é o seguinte: aquela ideia da neutralidade da ciência do direito ao descrever a norma jurídica, né? Então o Kelsen vai dizer, uma coisa é a norma jurídica, que é um ato de vontade. Outra coisa é a proposição jurídica, que é o enunciado pelo qual a ciência do direito descreve a norma jurídica. Então ele vai dizer, a norma jurídica é um ato da autoridade, é um comando, é uma permissão, é uma obrigação, tem uma função prescritiva, e a norma jurídica é válida ou inválida. Ela pertence àquele plano do dever ser. A norma vai ser válida, mesmo que as pessoas se comportem contrariamente à norma, né? Nem por isso a norma deixa de ser válida. E a norma vai ser inválida se ela não foi criada pela autoridade competente, ou se teve alguma falha no seu procedimento de criação. A proposição jurídica, sim, é que pertence ao campo da ciência. Então, ela pertence ao mundo do ser. Mas ela pertence ao mundo do ser descrevendo o dever ser, que é a norma jurídica. Então, a função da ciência do direito é descrever as normas jurídicas, e as proposições jurídicas, diz o Kelsen, são suscetíveis à ideia de é verdadeiro ou é falso, né? A norma jurídica ou é válida ou é inválida. E a proposição jurídica, que é a descrição da norma, é verdadeiro ou falso. Então, vamos supor, quando eu digo que aqui é proibido a qualquer
ente do Estado brasileiro, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que é um tema que a gente vai ver na próxima aula. Você não pode cobrar nenhum imposto antes de existir uma norma que institua aquele imposto sobre aquele tipo de atividade econômica, por exemplo, né? Quando eu digo isso, eu estou fazendo uma afirmação verdadeira em relação a uma norma válida no direito brasileiro, hoje. A norma é válida ou inválida. A minha afirmação ou é uma descrição verdadeira ou é uma descrição falsa das normas do direito brasileiro. Se eu disser que hoje é permitido no Brasil cobrar imposto de entidades religiosas, eu estou fazendo uma afirmação falsa sobre quais são as normas válidas hoje no direito brasileiro, né? Bom, mas o ponto importante é o seguinte: o Kelsen vai dizer, toda norma está direta ou indiretamente ligada à sanção. E a sanção é um ato coercitivo, é a prescrição de um ato coercitivo. A gente pode pensar que coerção é qualquer constrangimento, limitação da vontade. Em um sentido um pouco mais específico é a coação. A coação é o constrangimento físico. Bom, vai variar de autor para autor, mas uma das formas de diferenciação possível é essa. Dizer, coerção é qualquer tipo de constrangimento à sua vontade. Então você tenta induzir a pessoa dizendo que, por exemplo, ela tem que pagar uma multa. Isso é um ato coercitivo, a imposição de uma multa. Agora, a coação mesma implica sempre o exercício da força, da violência física. Mas é uma espécie da coerção. Tudo isso para dizer, a sanção negativa é sempre a ameaça de uma coerção ou de uma coação, ou seja, um constrangimento da sua vontade. Você pode ser obrigado a fazer algo que você não queria fazer voluntariamente. Então, basicamente, vai dizer o Kelsen. A norma tem uma hipótese e uma sanção. Matar alguém, pena de prisão de tantos a tantos anos. O Kelsen não diz tanto isso, mas o Bob vai dizer, a sanção pode ser positiva ou negativa. Sanção negativa é a ameaça de um mal, prisão, multa, indenização. E a sanção positiva é a promessa de um bem, de um prêmio. Se você pagar o seu imposto no dia, você recebe 5% de desconto. Bom, o fato importante é, o Kelsen pensava mais na sanção negativa. E ele dizia, o direito direta, qualquer norma jurídica direta ou indiretamente institui uma sanção negativa. Então o componente necessário da norma é uma conduta ligada a uma sanção. Portanto, o que é o dever? Quer dizer, a forma básica da norma jurídica é aquilo lá, matar alguém, pena de prisão de tantos a tantos anos. É isso. E o Kelsen vai precisar deduzir de um enunciado como esse todos os outros conceitos. Dever, responsabilidade, direito subjetivo. Como ele faz isso? Ele vai dizer, dever nada mais é do que a conduta que evita a sanção. Então, quando eu tenho uma norma, matar alguém a pena de prisão, qual é o dever? É o dever de não matar alguém. Mas o direito, diferente da religião, em vez do direito dizer não matarás, se você não tiver nenhuma sanção, diz o Kelsen, a norma não vale nada. Em vez do direito dizer não matarás, o direito fala, se você matar, você vai ser punido. Então o dever é a conduta que evita a sanção. E a responsabilidade é a imposição da sanção pelo descumprimento do dever. Vamos ver. A teoria do Kelsen, então, entra em algumas dificuldades que ele vai tentar resolver. A primeira dificuldade é a seguinte, mas nem toda norma tem essa forma que eu acabei de falar, que tem uma conduta claramente colocada como hipótese e como consequência imputada a essa conduta, dever ser, como consequência que deve ser aplicada a essa conduta, uma sanção, a ameaça de um mal, de uma punição. Então o Kelsen vai dizer, tudo bem, existem normas jurídicas autônomas e não autônomas.
Existem aquelas totalmente supérfluas, que são aquelas que só colocam deveres, mas não colocam nenhuma sanção. É como se não existisse. Um dever sem uma sanção não tem nenhum valor jurídico, nenhum sentido jurídico. Agora, tem normas que têm um conteúdo importante, mas elas não são autônomas. Elas diretamente não instituem uma sanção, mas elas estão ligadas a alguma norma que prevê uma sanção. E ele vai falar 3 tipos. Por exemplo, a norma que permite uma conduta. Quando você diz que é permitido fumar ao ar livre. De que forma essa norma está ligada a uma sanção se você está falando que é permitido? A norma que fala que é permitido fumar ao ar livre, diz o Kelsey, nada mais é do que uma exceção à norma que diz que é proibido fumar. Claro que o nosso direito, em vez de ter uma norma explícita que fala é permitido fumar ao ar livre, ela fala é proibido fumar em lugar fechado. Mas como é que a gente pode entender a ideia de permissão de fumar ao ar livre? É uma exceção à proibição. E a proibição nada mais é do que o fato de você ligar a conduta de fumar uma punição, sei lá, uma multa. Então, mesmo a norma que permite está indiretamente ligada a uma sanção. A norma que anula outra norma, que afasta outra norma, que derroga outra norma, está indiretamente ligada a uma sanção, porque ela vai tirar a validade de uma norma, afastar uma norma que prevê uma sanção. E as normas que estabelecem poder, por exemplo, o poder de criar uma lei, o poder de criar um decreto, o poder de fazer um contrato. Tudo bem. Essas normas permitem você criar normas que prescrevem sanções. Quer dizer, você não sofre nenhuma... O legislador não tem o dever de criar uma lei específica, você não tem o dever de criar um contrato específico. Mas esse poder que você tem, que você pode exercer ou não, é um poder de criar uma norma que prescreverá uma sanção. E aí o Kelsey fala, então indiretamente está ligado à ideia de sanção. E também normas que ajudam a interpretar outras normas, enfim, também estão indiretamente ligadas à ideia de sanção, ao componente necessário da sanção, né? Ainda que seja uma norma não autônoma. Aí ele tem uma polêmica com o Hart, que é o autor que a gente vai estudar mais no segundo semestre, mas só vou adiantar esse ponto aqui. O Hart diz, bom, quando o Kelsey fala que toda norma prescreve uma sanção, ele não está descrevendo uma parte importante do direito, sei lá. Quando a gente pega a Constituição e tem lá direito à vida, direito à liberdade, a dignidade da pessoa humana, são normas jurídicas que têm o seu sentido, e eu não estou vendo nenhuma sanção diretamente ligada a isso. E principalmente, diz o Hart, eu tenho normas que são justamente essas normas que atribuem poderes, que conferem poderes. Por exemplo, para você criar um contrato, fazer um testamento, você não tem o dever de criar um contrato, fazer um testamento. Porque se a gente pensar naquela ideia, toda norma tem uma sanção, e o dever é a conduta que evita a sanção, a gente pensaria, toda norma impõe um dever. Não, mas quando a gente está falando de normas que atribuem poderes, a gente não está falando da imposição de um dever. Você não tem o dever de comprar um imóvel, de fazer um contrato de compra e venda. Você tem o poder, se você quiser, você compra. E para esse contrato ser válido, você tem que cumprir certos requisitos. Por exemplo, você tem que ser um agente capaz, não incapaz, como eu li lá no começo da aula. Você tem que ser, por exemplo, maior de idade. O produto que você vai comprar tem que ser lícito, tem que ser determinado no contrato. Enfim, o ponto é o seguinte, o Hart vai dizer, não dá para dizer que toda norma institui sanção, isso é uma distorção do direito. Uma norma é simplesmente, o Hart fala mais na regra, ele não fala norma, ele fala mais regra, né? Mas é mais uma questão do estilo do inglês, né? Toda regra é uma avaliação, um padrão de avaliação de condutas, de decisões, de justificação, de crítica dessas decisões, dessas condutas. E a regra vai ser jurídica se ela cumprir os seus critérios de validade, né? Tudo bem, mas portanto não existe nenhum conteúdo necessário para as regras jurídicas. Não precisa estar ligado a uma sanção e, portanto, não precisa estar ligado à imposição de um dever.
E um exemplo disso são as regras que atribuem poderes de criação do direito. Bom, o Hart vai criticar que tem autores que, como o John Austin, que a gente viu lá no começo do curso, que falam o seguinte: a nulidade é uma sanção. Então, se você cria um contrato desobedecendo os requisitos legais, o seu contrato vai ser nulo. A nulidade é como se fosse uma sanção. E, portanto, toda norma, mesmo essa que atribui poder para você criar um contrato, institui uma sanção, que é a nulidade. Se um legislador criar uma lei, por exemplo, não for aprovada pelo quórum dos deputados, senadores necessário para aprovar a lei, aquela lei vai veicular uma norma que é inválida, que não é uma norma jurídica, que é nula. E a nulidade seria uma sanção para o John Austin. E, portanto, toda norma estaria ligada à sanção. Isso ajudaria a fortalecer a teoria do Kelsen. O Kelsen não diz exatamente isso, mas o Hart vai criticar também o Kelsen por dizer... O Kelsen não diz que a nulidade é uma sanção, mas o Kelsen diz que a norma que é anulada está indiretamente ligada a uma norma que tentava criar sanções, né? Enfim. O ponto é o seguinte: o Kelsen chega a essas três conclusões, vamos dizer. Não existe norma válida que não institua sanção. A sanção é um componente essencial, necessário, indispensável de toda a norma jurídica, direta ou indiretamente. Aí ele vai fazer essa diferença de normas autônomas ou não autônomas. O dever nada mais é do que a conduta que evita a sanção imputada pela norma. Não existe dever se não for prescrita uma sanção. A norma pode ser seguida ou não, espontaneamente. Se a norma for seguida, a pessoa cumpriu o dever, ela evitou a sanção. Se a pessoa praticou aquela conduta para a qual está prescrita uma sanção, ainda assim o direito pode ser eficaz. Por quê? Pode ser imposta a responsabilidade, que é a execução forçada, é a imposição da sanção para aquela pessoa que não cumpriu o seu dever espontaneamente. Ou seja, que não deixou de evitar, não deixou de praticar a conduta que evita a sanção, né? Praticou a conduta a qual é imputada a sanção. Bom, e aí ele chega no fim do raciocínio, que era, como eu comecei a aula, direito subjetivo. O que é o direito subjetivo para Kelsen? É um possível reflexo de um dever. Mas nem todo dever implica um direito subjetivo correspondente. Em geral, sim, é verdade. Se você tem o dever de receber um imóvel, aliás, se você tem o direito de receber um imóvel, alguém tem o dever de entregar. Se você tem o dever de pagar, alguém tem o direito de receber aquele pagamento. Em geral é assim. Mas ele dá dois exemplos que ele fala, são deveres aos quais não correspondem direitos subjetivos. Dever militar e deveres ambientais. Você não diz que o Estado tem o direito subjetivo a exigir o seu serviço militar. Você diz que o Estado tem o poder e você tem o dever de prestar esse serviço. E fica mais claro aí no direito ambiental, né? Você tem o dever de não sair por aí podando as árvores, matando os animais. Mas as árvores, os animais, não têm direito subjetivo. Pelo menos pensava o Kelsen. Hoje em dia tem muitas discussões. Mas dizia o Kelsen, são deveres aos quais não correspondem direitos subjetivos, porque os animais, as plantas, não são sujeitos de direito, dizia ele. Então, o direito subjetivo é um possível reflexo de um dever. Então, vocês veem a volta que ele deu no raciocínio em relação àquilo que eu comecei a aula. Para não identificar o direito subjetivo com vontade, com ação processual ou com um interesse social juridicamente protegido, o Kelsen vai chegar a essa definição. O direito subjetivo é o possível reflexo do dever. O dever é a conduta que evita a sanção. A sanção é o componente necessário de toda norma jurídica, direta ou indiretamente. E com isso o Kelsen se aproxima muito de um autor, foi seu aluno, né? Não por acaso, né? Então vamos dizer, o aluno que se aproximou do Kelsen, né? Alf Voss, já mencionado aqui por uma frase muito inspirada sobre o direito natural, que eu não vou repetir. O Alf Voss dizia, direito subjetivo, esse círculo aqui vocês imaginam que é o direito subjetivo. Direito subjetivo ficou bom, porque é vazio. Ele diz, direito subjetivo
não é uma entidade metafísica que existe no mundo. Alguém tem o direito subjetivo, pega o direito subjetivo na sua mão. Não existe. O direito subjetivo é uma forma de você esquematizar um raciocínio que existem determinados fatos condicionantes, que alguns fatos provocam a incidência de uma determinada norma. Sendo aplicável, incidindo aquela norma naquela situação, existe um conjunto de consequências jurídicas que decorrem daquela situação. Por exemplo, você pode adquirir propriedade ou por compra e venda, ou por herança, ou por doação, ou por uso capião. Então você tem vários fatos que você pode, fatos jurídicos, que vão ter efeitos jurídicos, pelos quais você pode adquirir propriedade. E aí você vai dizer, eu tenho direito de propriedade. E disso decorre uma série de consequências jurídicas. Você pode usar, você pode ocupar aquele imóvel, você pode alugar o imóvel, você tem o dever de pagar IPTU. Bom, falar que você tem o direito de propriedade só serve para você ligar um conjunto de fatos possíveis a uma série de consequências jurídicas possíveis. Mas você simplesmente poderia pegar todas aquelas normas que falam de propriedade e não usar o conceito de direito de propriedade. Então, dizia o Alf Ross, podia dar qualquer nome a isso, não tem um conteúdo ou direito subjetivo. Né? É só uma maneira de esquematizar o raciocínio jurídico. É um topos, diz o Alf Ross. Topos é um lugar comum. Né? É uma fórmula retórica. E o Kelsen concordaria com isso, quer dizer, não tem uma essência metafísica ou concreta no direito subjetivo. E aí, para fechar, 3 pontos importantes para fechar. Existem 3 situações estranhas envolvendo direitos subjetivos. Primeira, relação atípica entre direito subjetivo e dever. Geralmente, o sujeito de direito é aquele objeto do dever. Por exemplo, o sujeito do direito que comprou o imóvel é o comprador. Ele é objeto do dever do vendedor de entregar aquele imóvel. E o vendedor é o sujeito do direito de receber o valor daquele imóvel. E é objeto do dever do comprador de pagar o preço daquele imóvel. Então, geralmente, o sujeito de direito é aquele que é o alvo, o beneficiário, vamos dizer, do dever. Né? Isso é o normal. Agora, existem situações em que o beneficiário do dever não é o sujeito de direito. E o Alf Ross nos ajuda a ilustrar em 2 situações. Por exemplo, quando você promete a uma pessoa uma vantagem para um terceiro. A sua relação jurídica, quem tem o direito subjetivo de cobrar, aqui nessa figura, é o B. O A prometeu ao B uma vantagem ao C. Quem tem o direito subjetivo é o B. Mas quem é o objeto do dever, quem é o beneficiário do dever, é o C. Quando você faz uma promessa em benefício de uma outra parte. É isso. No direito inglês existe um instituto que não existe formalmente no nosso direito. Né? Existem coisas parecidas, equivalentes, que é o trust. O trust é o seguinte, basicamente alguém cede a propriedade a uma pessoa para gerenciar essa propriedade em benefício de um terceiro. Aí se diz, quem tem o direito subjetivo é o trustee, é aquele que pode gerenciar a propriedade, mas ele gerencia essa propriedade não no seu interesse para o seu benefício próprio, mas no interesse, no benefício de um terceiro. Então, quem é o objeto do dever aqui é uma parte que não é o sujeito de direito. Então é uma relação estranha, porque não tem a plena coincidência entre quem tem o direito, quem tem a capacidade de cobrar, de exercer aquele direito, e quem recebe os benefícios do dever correspondente a esse direito. É uma situação que tem que meditar, não tem como explicar muito mais do que... vocês vão ler nos textos lá, é isso, é estranho. E tem uma outra situação estranha que é a seguinte:
Segunda situação estranha, falei que tinha 3, né? A segunda situação estranha é a seguinte: situação atípica na relação entre dever e responsabilidade. Geralmente quem tem o dever, ou seja, quem deve evitar a imposição da sanção, é quem sofrerá a responsabilidade, ou seja, quem será vítima da imposição da sanção por não ter cumprido o dever. Isso é o normal. Agora a situação anormal é aquela seguinte: quando alguém responde pelo ilícito de um terceiro. Quer dizer, eu descumpri o dever, mas quem vai responder, quem vai sofrer a sanção pelo descumprimento do meu dever é outra pessoa. A gente tem uma situação que se aproxima bastante disso na prática, que é a responsabilidade subsidiária do fiador no contrato de aluguel. É o seguinte, claro, o locador vai primeiro cobrar do locatário, do inquilino. Mas se o inquilino não pagar, ou seja, descumprir o dever de pagamento, quem que ele vai poder cobrar, inclusive judicialmente? O fiador. O fiador é aquele que não tinha o dever de pagar. Quem tem o dever de pagar o aluguel é o inquilino. Mas o fiador pode sofrer a responsabilização, ou seja, pode ser o alvo da sanção, da cobrança coercitiva, impositiva, judicial do aluguel. Ou seja, ele é o objeto da responsabilidade, mas ele não é. Ele vai ser o alvo da responsabilidade, mas ele não era ele que tinha o dever. Né? Então é uma situação também atípica. Quem poderia evitar a conduta não é quem vai sofrer a sanção. E a terceira situação estranha, por assim dizer, é a seguinte: a dívida de jogo. É a seguinte, dívida de jogo, quando a gente fala disso, jogos. Tem os jogos, loteria esportiva, rifas, concursos assim, são regulados pela lei e são dívidas como qualquer outra. Se você recebeu aquele prêmio, você tem o direito ao prêmio e a pessoa tem a obrigação de pagar aquele prêmio. Agora, quando a gente fala dívida de jogo, a gente está falando ou de jogos proibidos, como o jogo do bicho, que é uma contravenção penal, não é crime, mas é contravenção, que está no mesmo, né? Mas é só uma maneira, eufemismo, né? E jogos tolerados, tipo carteado, assim, um jogo que não é um jogo oficial, vamos dizer, legalizado, gera a chamada dívida de jogo. E a dívida de jogo, diz a doutrina tradicional, é uma situação em que existe o dever de pagar, mas não existe responsabilidade. Ou seja, você paga se quiser, quer dizer, quem perdeu, né, no jogo, paga se quiser, o vencedor tem o direito àquilo, mas ele não pode cobrar judicialmente, não pode executar a dívida. Portanto, seria um dever sem responsabilidade, sem a possibilidade de impor a sanção. Né? Isso é a explicação tradicional. Mas como é que fica a teoria do Kelsen, de que toda norma prescreve uma sanção e, portanto, toda norma tem como componente necessário um dever, que é a conduta que evita a sanção? O Kelsen vai dizer, nesse caso da dívida do jogo, esse jogo tolerado ou jogo proibido, não havia dever e por isso não há responsabilidade. Sempre que há dever, sempre há sanção, sempre que há sanção há dever e sempre que há dever há responsabilidade. Então o Kelsen tem que explicar a situação dizendo o seguinte: não há responsabilidade, você não pode cobrar judicialmente essa dívida do jogo ilegal, porque não há dever. Por quê? Não há sanção. Sempre que há sanção, há dever e há responsabilidade. Não há responsabilidade, não há dever, não há sanção, porque diz o Kelsen, simplesmente se trata de uma norma que limita aquela obrigação geral que a gente conhece no direito, que é a restituição do indébito, a restituição do indevidamente recebido. Nessa situação, por exemplo, quem paga a dívida de jogo não tinha o dever de pagar, diz o Kelsen. Mas você não pode entrar com uma ação do indevidamente, uma ação para cobrar o ressarcimento do indevidamente pago.
Por quê? Porque existe uma exceção legal a isso, simplesmente. Em geral, você tem que, se depositarem um dinheiro na sua conta, fizerem um Pix, você tem o dever de ressarcir esse dinheiro, se você não tem nenhum fato gerador, se você recebeu aquilo sem nenhuma justificativa. É a restituição do indébito, é uma norma geral aí do direito civil. Mas diz o Kelsen, nesse caso existe uma exceção a essa norma. Aquilo que foi recebido não era devido, mas o direito diz que no caso do jogo, tudo bem. Não havia dever, mas se você recebeu, você não tem que devolver. Não havia dever, não há responsabilidade e não há sanção para a dívida de jogo. Bom, mais uma maneira de tentar salvar essa teoria de que toda norma institui uma sanção, direta ou indiretamente, portanto sempre há dever, sempre há responsabilidade. Aqui ele diz, não há responsabilidade porque nunca houve dever. Nunca houve o dever de pagar. Né? Bom, isso é o que é chamado de obrigação natural na teoria tradicional. Que a teoria tradicional fala, é uma relação em que havia o dever, mas não há responsabilidade. O Kelsen fala, não havia nem o dever, por isso que não há responsabilidade. Né?